vós o creiais. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Depois disso, José, que era de Arimateia, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus, mas oculto por meio das autoridades dos judeus. E Pilatos o permitiu pegar o corpo. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepulcro. Havia um horto naquele lugar onde Jesus fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Por causa da preparação dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram ali o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido tirada de lá. Correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os panos de linho no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, chegou também e entrou no túmulo. Viu os panos de linho estendidos no chão e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Ele viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos foram para casa. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, baixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse a eles: mulher, por que choras? Porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Então voltou-se para elas e viu Jesus lá, mas não sabia que era Jesus. Mulher, por que choras? A quem estás procurando? Ela, imaginando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Maria então exclamou em hebraico, Senhor, que quer dizer mestre. Não me detenhas. Porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dizeis que eu subo dali que é meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso.
Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo das autoridades dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Trago-lhes a paz. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: Que a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isto, assoprou sobre eles. Recebi o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Se eu não vi o Senhor, os cravos em suas mãos e não puser meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio. A paz esteja convosco. Põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. E chega a tua mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Meu Senhor e meu Deus. Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Eu vou pescar. Também nós vamos contigo, disseram eles. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pescaram. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Filhos, tens alguma coisa de comer? Não temos nada. Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis peixes. Eles jogaram na rede e não conseguiram puxar para fora. Tanto peixe.
Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a ele: e quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica que estava nu e lançou-se ao mar. Os outros discípulos foram na barca que estava a uns 100 metros da margem. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa. Trazei a mim os peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes também o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de comerem, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Senhor. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando que com a morte havia ele de glorificar a Deus. Segue. Pedro virou-se e viu atrás de si aquele discípulo que Jesus amava, mesmo que estivera perto dele durante a ceia, e perguntara: Senhor, quem é que vai trair? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou: Senhor, e desse o que será? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Esse é o discípulo que testifica dessas coisas, que também as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém, irmãos? Pronto, acabou de tudo? Não. Agora? Amém. Graças a Deus.
Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 21. Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 21. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Evangelho de João, capítulo 21. Hoje vai ser o nosso último estudo nesse texto tão precioso que é o Evangelho de João e que marcou esse momento na nossa congregação de nós começarmos uma leitura mais diligente das Sagradas Escrituras, nos dedicando, um capítulo inteiro em cada encontro. E o direcionamento do Senhor é não pararmos aqui no Evangelho de João, e vamos tentar fazer isso também com o livro de Atos, a partir de quarta-feira. Então, hoje nós vamos meditar nesse capítulo 21, que foi justamente essa parte final que todos vocês viram. E é uma graça, pela graça do Senhor, nós tivemos a oportunidade de trazer o projetor, porque quando a gente vê, a gente consegue absorver, e conectar um pouco mais com a realidade, porque infelizmente, irmãos, o inimigo ele age muitas vezes na nossa mente, tentando nos convencer que isso aqui é uma história de conto de fadas. E às vezes quando a gente percebe assim que Pedro, João eram pessoas como nós, de carne e osso, que passavam pelas mesmas dificuldades no seu contexto, a gente vê que Jesus de fato andou como homem, sentou, conversou, comeu com eles. Tudo aquilo que Jesus passou por nós não foi uma historinha, é um fato verídico, é um fato real, é um fato comprovado historicamente, em que nós precisamos cada vez mais nos apropriar disso, para que haja algum tipo de transformação na nossa vida e para que a missão que Jesus nos deu, como nós vamos ver hoje, se Deus permitir, se cumpra. Eu falei isso ontem, hoje eu vou perguntar de novo, o propósito da nossa vida. Qual o propósito da nossa vida? E o título da nossa mensagem de hoje, que descreve um pouco o que a gente vai ler aqui no capítulo 21, é: você realmente ama Jesus? Porque esse é o ponto chave desse capítulo, porque nesse capítulo a gente vê algumas coisas, mas é o diálogo de Jesus com Pedro que é o ponto chave desse capítulo 21. Jesus perguntando 3 vezes a Pedro se realmente Pedro amava ele. E essa é uma pergunta que talvez a gente não leve tão a sério, mas é que é uma pergunta que vai fazer a diferença entre o céu e o inferno. Quem vai para o céu ou para o inferno. Em 1 Coríntios capítulo 16, o apóstolo Paulo diz: maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. Você pode fazer um monte de coisa, supostamente, para Jesus, e não amá-lo de todo o coração, e você vai estar debaixo de maldição. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque como José foi esse instrumento precioso de Deus, esse instrumento precioso de Deus, terça-feira ele falou com a gente sobre a importância do primeiro amor. E ele falou isso para uma igreja, como a igreja de Éfeso, uma igreja que a gente se identifica, porque se algo que a gente tem muito a agradecer a Deus é o conhecimento da verdade. Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, sendo alimentados por ela, dia após dia, temos estudos bíblicos o tempo todo. Eu acho que acabou. Quer usar outro? Vocês que sabem. Esse outro ali está carregado. Tá? Pronto, vamos lá. Então, a gente tem que entender que mais é dado, mais é cobrado.
a igreja de Éfeso, ela foi pastoreada pelo apóstolo Paulo, por Timóteo, pelo apóstolo João, e por isso essa cobrança em relação a ela. Sim, você está fazendo as coisas, está perseverando, mas cadê o amor do começo? Onde é que está? Então o nosso questionamento diante desse capítulo 21 é esse diálogo de Jesus com Pedro. A gente tem que repensar esse diálogo com cada um de nós individualmente. Se Jesus sentasse ao nosso lado hoje e perguntasse: de fato você me ama? O apóstolo Pedro estava ali com Jesus, estava se alegrando, eles já haviam se encontrado, Jesus já havia ressuscitado, já havia se manifestado a eles, e Jesus então faz essa pergunta: e aí Pedro, você me ama mesmo? Como é isso? Então aqui a gente vai repensar nisso, tá certo? Todos estão com o capítulo 21 aberto? Amém. Eu não sei se eu sou digno, esse microfone é Paulinho que tem usado. Amém? Graças a Deus. Vou botar outro para carregar. Graças a Deus. Amém. É isso, Paulinho. Ele gosta de funcionar com você. Comigo eu não sei se ele vai funcionar. Não, já funcionou. Amém. Capítulo 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Que mar é esse, irmãos? É o mar da Galileia. Ele era chamado também de mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré. E foi onde Jesus chamou os seus primeiros discípulos. O que está acontecendo aqui? Os discípulos estão retomando a sua vida natural. Isso é algo que acontece muito comumente com a maioria dos cristãos. Nós temos uma experiência transformadora com o Senhor Jesus. A gente passa um tempo, às vezes, assim, cheio, querendo mais de Deus, mas chega uma hora que a gente se acostuma com o Evangelho e a gente fica com aquele desejo de voltar. Não tem nada demais eu voltar a pescar meus peixinhos, e aí no sábado eu vou para a sinagoga, né, e divido um pouco daquilo que Jesus passou para mim. Talvez fosse isso que estivesse passando na cabeça deles. Eles voltaram para onde Jesus havia tirado eles, como se de fato a gente pudesse ter a mesma vida de antes, um pouquinho melhorada, porque agora somos uma pessoa que temos um determinado conhecimento de Cristo. Isso não existe, irmãos. Ou a nossa vida foi toda transformada, ou ela nunca foi transformada. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. João quer ser bem detalhista. Olha como ele diz: foi assim. Foi exatamente desse jeito que aconteceu. Eu estava lá. Não se esqueça que aqui é o Evangelho. Aqui quem está contando é uma testemunha que estava naquele momento. E ele tinha escrito esse Evangelho já na sua idade avançada, e ele lembrava disso como se fosse ontem para ele. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, aquele que havia duvidado, Natanael, que era de Caná da Galileia. Se lembra de Natanael? Será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Saiu. Os filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João, que pescavam também naquele mar antes de serem chamados para serem apóstolos do Senhor Jesus. E mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Simão disse assim: quer saber de uma coisa? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes. A gente já conhece Jesus, já sabe o caminho do reino de Deus, vamos voltar a pescar. E eu acho interessante porque ele não pegou nada. Jesus está dizendo: se você tentar voltar, eu boto você dentro da barriga do peixe. É o que Jesus está dizendo aqui. Simão, se você acha que você vai voltar a pescar para sustentar sua família, você está errado. Se você tentar fazer isso, você vai ver o que vai acontecer. Porque eu disciplino aos que eu amo. Você já imaginou, irmãos, você passar o dia todo? Vamos imaginar que você seja um comerciante e você tem a sua guia. Você passou o dia todo e não vendeu nada. Imagine isso.
Eles passaram a madrugada inteira, eles acordaram cedo, de noite ainda, foram lá para o barco, fizeram todos os preparativos. Eles não pegaram um peixe. Você sabe o que é isso, irmão? Eles não pegaram. Mas aí Jesus chega e diz, mas ó, você joga ali. Mas como jogar aqui? Não tem peixe perto do mar, perto da praia. Quem já tomou banho de mar sabe disso. Os peixes não ficam perto da praia. Os cardumes, eles ficam no meio do mar. Então a gente percebe, irmãos, que Jesus está querendo mostrar para eles. Olha, tudo se fez novo. Não tente colocar vinho novo em odres velhos. Porque senão vai se perder tudo. Você vai perder tanto os odres quanto o vinho. Infelizmente é isso que muita gente tem feito. Eu tenho visto com meus próprios olhos. Pessoas que têm tentado unir água e óleo. Você consegue fazer isso? Você não consegue. Porque a gente não vai conseguir fazer isso. Se Jesus transformou a gente tem que agradecer e seguir o caminho que Ele propôs. Perceba o que diz lá em Hebreus capítulo 12. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é você que escolhe. Lembra aqui que a gente viu aqui em Pedro? Pedro, quando você for mais velho, você vai ver. Não é onde que você quer ir. É onde você tem que ir. Não é o que você quer fazer. É o que Deus te direcionou a fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Porque o que eu tenho visto na igreja, e eu falo isso com amor, porque Deus só repreende quem ama. O que eu tenho visto na igreja é muitas pessoas querendo fazer na igreja o que querem fazer. E na igreja a gente não está aqui para fazer o que a gente quer fazer. A gente está aqui para buscar saber o que Deus quer que a gente faça. E aí a gente vai perceber que o que Deus quer que a gente faça não é fácil. A gente vai ter que mortificar a carne para fazer isso. E aí a gente vai fazer. Ah, hoje eu não vou para a igreja. Por que você não vai? Ah, porque hoje eu estou meio assim. Pois é, o dia que você tem que ir. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque desobediência, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, desobediência custa caro. Desobediência custa caro em qualquer área. A gente tem 2 irmãos que estão refazendo um teste no Detran, tendo toda uma despesa alta de tempo, de dinheiro. Por quê? Porque no intervalo de 1 ano, não é isso mesmo? Eles tomaram 3 multas que não poderiam tomar nenhuma nesse intervalo, não é isso mesmo? Se eu estiver enganado, você não corrige. 20 pontos. Tá vendo? Eu garanto que agora eles vão ter mais cuidado quando sair essa nova. 4 pontos só. 4 pontos. Não pode ter nenhum, tá vendo? Agora vão ter mais cuidado. Agora vai dar 20. Ô irmão, acelera aí, varão. Fique na comunhão. Então, desobediência custa caro, irmãos. Muito caro, em qualquer área. Imagine na área espiritual. A sua desobediência vai custar a sua condenação eterna. Então é muito melhor, irmãos, obedecer. Sofrer um pouco aqui para obedecer. E a gente só vai sofrer porque a nossa carne é miserável. Porque a gente deveria sentir prazer em obedecer a Deus. Mas como a nossa carne é maldita, a gente vai sofrer para dominá-la. Mas vai valer a pena, porque a gente tem o Espírito Santo nos auxiliando em tudo. Mas o mesmo Senhor que nos ajuda a fazer o que é certo, nos repreenderá se a gente for fazer o que é errado. Não se esqueça que ter Deus como Pai não é ter um Pai que aceita tudo que a gente faz, muito pelo contrário. É ter um Pai que nos ama e nos ama a ponto de nos corrigir se preciso. Então, cuidado. Mas ao clarear, e disse-lhe Simão, né? Simão disse que ia pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Perceba como Simão, ele tinha uma liderança mesmo sem querer. Por exemplo, irmãos, um pastor, se de fato você tem um chamado pastoral, você tem uma liderança mesmo sem querer. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala. Tem que fugir até da aparência do mal. Ah, se o pastor faz isso, eu também vou fazer.
Ah, se o pastor faz aquilo, eu também vou fazer. Perceba, Simão não chamou ninguém, ele ia lá. Mas as pessoas viam em Simão um referencial. E Deus tinha feito Simão desse jeito. Entenda, Simão não buscou aquilo. Deus nos constitui com uma personalidade para que venhamos a desempenhar o propósito que Ele tem para nós. A gente já falou sobre isso quando falamos da personalidade de Marta e Maria. Como um era mais agitado, a outra já era mais quieta. E Deus usou as duas para a sua glória. E a gente vê dizendo que nem todo mundo do corpo é o mesmo. Nós temos ouvido, orelha, nariz. Deus quer todos trabalhando conjuntamente para que haja eficiência no nosso trabalho para Ele. Então eles entraram no barco naquela noite e nada apanhavam. Por quê? Para você ir pescar, meu filho, você tem que ir de noite. Você não acorda de madrugada, de manhã cedo e vai pescar, não. Você vai de noite, passa a madrugada inteira no mar pescando. Quando dá de manhã cedo, já está voltando da pesca. O pessoal está dizendo, eu acordo cedo, às 5h30 vai para a praia. É o horário que os pescadores estão voltando. E você acha que acorda cedo? Oh, meu filho, os pescadores já acordaram. Já está voltando do trabalho, como você está acordando. Foi esse povo que Deus chamou para pregar o Evangelho, percebeu? Vai ter com a formiga. Preguiçoso. Olha, os preguiçosos não herdarão o reino de Deus. Preguiça é pecado, irmão. Preguiça e covardia são irmãos gêmeos. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, olha como Jesus fala com ele, filhos, tens aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Olha, mas vocês não saem para trabalhar? Não é o esforço de vocês que vai sustentar vocês a partir de agora? Não é a lábia de você? Como é? Não é no seu? Não é do seu jeito, Simão? Rapaz, o negócio aqui empenou. O pessoal aqui em Campo Santo tá botando gente para fora. Oh, Deus. Eita, Senhor, como é que vai ficar esse feijão? Tens aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então disse-lhe, lançai a rede à direita do barco e achareis. Irmãos, olha que coisa. Lance ali e você vai achar. De manhã cedo, os peixes já estão lá perto da praia. Mas Jesus já tinha feito isso antes, no início do ministério. Perceba, Jesus está levando eles de volta ao começo. É lá que a gente deixou o primeiro amor. No começo. Você se lembra como foi que você começou no Evangelho? E às vezes você se sentia meio que um bobo. Aquela fase era tão boa e a gente nem sabia. Pois é, Jesus está levando eles de volta ao começo. E assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor! Quem foi que identificou primeiro? João. João bateu o olho, meu filho. Ai, Jesus. É Jesus, vai, é dele. Agora perceba, embora João tenha visto primeiro, quem é que corre? Pedro. Olha que Pedro doido, rapaz. Tem que ser maluco, porque o normal seria o quê? Não, vamos calma, Jesus está ali, não vai correr não, rapaz. Vamos lá, vai remando aqui devagarzinho, a gente chega na praia, se abraça, com calma, para que esse desespero, falando. Amanhã tem culto, para que esse negócio de segunda? Já foi ontem, amanhã já tem de novo. Segunda fica em casa. Esse desespero. Essa loucura. Já teve culto de manhã, café de noite de novo. Não tem o que fazer não. Esse povo é doido. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se
com a sua veste. Olha que coisa. Sabe o que é isso, irmãos? Respeito. É o que a gente não conhece. Honra. Ele não queria se apresentar diante de Jesus despido. A gente viu aqui a cena certinho, não foi? Viu como é que as pessoas costumavam pescar só com a parte de baixo, justamente porque na pesca você se molhava muito. Se vestia quando chegava na praia. Mas ele se vestiu e se jogou no mar para nadar. Gente, é doido, é? O nome disso é honra, respeito. Como é que você vem para a igreja? Como é que você vem? Você vem para a igreja, você vem para um encontro como se você estivesse indo em qualquer lugar, no mercado, na farmácia, ou você entende que você vai ter um encontro com Jesus? Ah, pastor, mas Jesus está em todo lugar. Eu sei disso, mas ele mesmo disse que aqui ele se manifestaria de maneira mais plena. E se você disser o contrário, você vai ter que me provar isso na Bíblia, porque eu consigo provar para você o que eu estou lhe dizendo. Quando 2 ou mais reunirem meu nome, eu estarei no meio de vocês. A manifestação do Senhor na sua igreja é diferente. José tem ensinado para a gente como Jesus passeia no meio da sua igreja, como ele tem na sua mão direita os seus pastores, as 7 estrelas. Então, como é que você se prepara para se encontrar com Jesus? Veja que atitude de Pedro. Ele chegou na praia ensopado, irmão. Você acha que Pedro estava preocupado com isso? A gente tem se preocupado, se ocupado com tantas coisas irrelevantes, quando a gente devia se ocupar mais em honrar a Deus, com as nossas ações e pensamentos. É o Senhor, ouvindo isso, cingiu-se significa se vestir com a sua veste, porque se havia despido, lançou-se no mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho. Os outros ficaram o quê? Não, a gente tem que ter um cristianismo equilibrado. Você percebe como Deus usa essa personalidade de Simão? Você percebe, você vê aqui claramente a diferença de Judas para Pedro. Sabe? Pedro teve um momento de fraqueza, Judas não, Judas nunca se converteu. Pedro amava o Senhor, embora ele tenha passado por um momento de provação. Então aqui, os discípulos eles vão com o barco, vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. 200 côvados é cerca de quê? 100 metros. Foi o que a gente viu aqui já traduzido para o nosso contexto. Um côvado é mais ou menos meio metro. Um côvado é a dimensão que vai daqui da ponta do dedo até mais ou menos o cotovelo, que daria algo de meio metro. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas em cima de peixes e havia também pão. Jesus tinha preparado aquilo que eles tentaram conseguir com sua própria força e não conseguiram. Como é que eles não vão se lembrar de Mateus capítulo 6? Você já viu algum passarinho passar fome? E vestir, você já viu alguma flor se vestindo sozinha? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as suas justiças e as demais coisas serão acrescentadas. Eles foram trabalhar para isso aqui, para trazer comida. Jesus já tinha preparado isso para eles. E preparou os outros peixes, para que eles pudessem levar comida para suas casas. Jesus sabe o que eu e você precisamos, irmãos. Jesus sabe o que precisamos antes de precisar. Antes de nós precisarmos. Ele sabe de tudo. Isso tem que nos dar paz, irmão. Né? Versículo 9. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas. E eles viram ali o que Jesus havia feito. Versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Depois que Simão Pedro chegou e viu o peixe, viu Jesus, ele ajuda os irmãos. Cheia de 153 grandes peixes. Não foram qualquer peixes. Grandes peixes ficam na praia, perto da praia, irmão?
Quem pescador aqui sabe disso, né, Neval? Fica perto? Não, o grande peixe fica no meio, né não? No máximo, perto da praia, fica aquelas piadinhas pequenininhas assim, né? Para você entender que quando Deus manda, até os peixes obedecem. Teve um que engoliu o Jonas, né? O peixe obedece. Rapaz, não quero engolir esse homem não. Vai engolir, engula Jonas, vai. O peixe engoliu. Eu quero vomitar esse homem miserável aqui dentro de mim. Não, fique 3 dias com ele aí dentro. Depois você vomita aí. Quem é que manda? Deus. Ele manda nos animais, os animais obedecem. Que o diga a jumenta de Balaão. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes, grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. O normal seria que a rede se rompesse. Aqui já é outro milagre. É como, por exemplo, Deus vai fazer que você tenha uma quantidade enorme de salário e vai dar tudo na sua carteira. Amém, mano? É, pastor, por isso que eu tenho um cartãozinho de crédito. Já deu fé. Ó, cuidado, viu? Versículo 12. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Quem gosta? Jesus gosta de que você coma, meu irmão. Esse negócio de você ficar, né? Recusando alimento. Não, isso não é de Deus, não. Quando a irmã bola a comida, você diz amém, irmão, vou comer para a glória de Deus. Se você quiser botar mais um pouquinho, também glória de Deus. Só não é botando aí, é o suficiente. É que cada pessoa tem seu tamanho, né? Cada pessoa tem seu tamanho de estômago, é diferente. O prato é diferente. Diferente, não, meu irmão? Isso mesmo. Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Inclusive minhas filhas fizeram essa pergunta para mim. Meu pai, como é que você sabe que Jesus está falando com você? Minha filha, quando Jesus falar com você, você vai saber que é Ele. Porque a voz dele é inconfundível. Sabe, a presença de Jesus não se confunde com a presença de mais ninguém. Você lembra quando Jesus achou um incrédulo Saulo de Tarso a caminho de Damasco? Saulo de Tarso sabia que quem estava diante dele era Deus. Então a gente precisa entender, irmãos, buscar cada vez mais essa voz para que ela nos guie. O Senhor Jesus disse que quem anda de dia não tropeça, porque anda na luz. Mas quem anda de noite tropeça, porque não tem luz. Muitas pessoas tentando andar no meio da escuridão e tudo que elas conseguem é se machucar e machucar os outros. O apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado. Por isso a gente tem que ter muita convicção com aquilo que a gente vai fazer. Tem certeza que é para fazer isso? O Senhor orou antes? O Senhor tem testificado no seu coração que é isso mesmo que tem que ser feito? Então vamos lá. Pode vir a oposição de todo o reino das trevas. Se o Senhor está conosco, ninguém será contra nós. Agora a grande questão é que muitas vezes a gente tem visto pessoas perdidas querendo fazer a obra de Deus e tudo que elas conseguem é perder os outros. É trazer mais confusão aonde deveria ter razão, aonde deveria ter luz, conhecimento, e tudo que a gente vê é a ausência disso em muitos encontros. Veio Jesus e tomou o pão e lhes deu, e de igual modo ao peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. A ideia de 3ª vez, entenda, irmãos, João, ele sempre tem um propósito quando ele coloca determinados números. João sabia que o número representa algo. Principalmente quando você está estudando a Bíblia. A ideia de 3ª vez é de maneira irrefutável. Jesus apareceu. Se fosse uma primeira vez, pode ser até que foi uma miragem. A segunda vez, pode ser até que alguém se confundiu. Não, mas ele apareceu uma 3ª vez. A ideia é, ele deu prova irrefutável de que ele havia ressuscitado. É como se dissesse assim, não há sombra de dúvidas em relação a isso.
Eu tenho certeza disso. A ideia número 3 aqui é trazer certeza à ressurreição de Jesus, principalmente diante dos seus apóstolos. O apóstolo Paulo vai se encontrar com Jesus bem depois, ele vai inclusive descrever isso, que Jesus aparece para outras pessoas também, que não os apóstolos. Em 1 Coríntios 15 ele fala sobre esse assunto. Versículo 14 aqui: e esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus esperou que eles comerem. Eles haviam passado a madrugada inteira trabalhando sem pegar nada. Jesus esperou eles se alegrarem e comerem. Perguntou Jesus a Simão, olha que coisa: Simão, filho de João. E aqui há de se notar algo. Jesus chama Pedro de quê? De Simão. Mas Jesus não tinha mudado o nome de Pedro? O nome de Simão para Pedro? Não tinha? Mas Simão estava voltando a viver como Simão e não como Pedro. Aí Jesus diz: você quer ser Simão ou você é Pedro? Porque Simão é isso. José até falou na terça-feira: o que é Simão é uma cana que o vento leva. Você já viu como é o vento no canavial? Então Simão estava assim. Ele seguiu Jesus aqueles 3 anos e meio. Agora ele está voltando a ser um pescador comum no mar da Galileia. Jesus: é assim, Simão? É assim que você me ama, Simão? Perceba que é esse o contexto. Não é simplesmente um diálogo solto aqui. Há todo um contexto por trás que se aplica na nossa vida e que muitas vezes a gente não percebe e está fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros sem perceber. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Simão tinha dito: eu te amo muito mais que eles. Se todo mundo te abandonar, Jesus, eu fico ao seu lado, eu colo. Ele tinha dito isso. Por isso que Jesus perguntou dessa forma: você me disse uma vez, Simão, você lembra? Que me amava mais do que todos eles. E aí, Simão, como é? Ama mesmo? E olha que João ficou até o fim. Simão, não. Você ama mesmo, Simão? Mais do que esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aqui, irmãos, eu vou falar uma coisa que eu creio que a maioria de vocês já sabe. Há um jogo de palavras no grego. A maioria de vocês sabe falar grego aqui, amém? Principalmente as crianças, né? Que estão aprendendo grego com tia Márcia. Então, Jesus está aqui perguntando em um verbo. O verbo amor no grego, você pode, no português, amor é sempre amor. Mas no grego existem 3 palavras que significam amor. A palavra eros, que fala de um amor romântico, principalmente o amor que liga, né, marido e mulher. Existe o amor filéu, que é um amor relacional, o amor entre pai e filhos, o amor entre amigos, o amor, por exemplo, que Davi tinha por Jonatas, né? O amor filéu é esse amor de amigo, é o amor mais comum, esse amor filéu. E existe o amor ágape. Inclusive essa expressão ágape, ela fica conhecida com Jesus, essa palavra, que é o amor sacrificial. É o amor que não exige nada em troca. É o amor que ama mesmo sem ser amado. É o amor que está disposto a dar tudo mesmo sem receber nada. Então Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você tem esse amor? Aí Pedro diz: Senhor, eu amo o Senhor filéu, eu amo nesse amor de relacionamento, nesse amor humano. Esse outro aí eu não tenho, não. As pessoas dizem que não há diferença. Se não tivesse diferença, João não tinha escrevido com 2 verbos diferentes. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Ele disse: se você tem esse filéu, já serve. Apacenta os meus cordeiros. A Bíblia vai dizer que nós devemos ter um amor fraternal. Mas nós não devemos parar aí. O amor fraternal é o quê? É um começo para um amor ainda maior,
Amar, inclusive, aqueles que nos odeiam. Esse é o alvo. Buscar esse amor. Do 70 vezes 7. Então ele diz aqui: apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, você acha que você tem essa figura de liderança à toa, Pedro? Você acha que você não tem um propósito para a sua vida, Pedro? Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Mais uma vez, o verbo é ágape. Simão, você me ama? Você tem um amor sacrificial? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: eu te amo. E ele responde com o verbo filéu aqui. Eu tenho esse amor fraternal, Senhor, por ti. O outro, eu creio que eu não tenho, Senhor. Porque se eu tivesse esse amor, eu não teria feito o que eu fiz. E disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Apacentar, pastorear, sinônimos aqui. Ovelhas, cordeiros, sinônimos também. Apacenta as minhas ovelhas, pastoreia elas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E aqui agora há de notar, porque Jesus usa o mesmo verbo que Simão estava respondendo. Aí essa terceira vez aqui já não é o verbo ágape que Jesus usa. É o verbo filéu. Ele diz: então tá bom, Simão. Simão, você tem esse amor fraternal por mim mesmo? Você tem esse amor por mim, Simão? Porque se você tiver esse amor por mim, Simão, já serve para apacentar os meus ovelhos. Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Percebe o número 3? Pedro negou Jesus de maneira definitiva. Talvez você não tenha percebido isso, mas nos outros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, nós vemos que a última vez que Pedro negou, ele jurou. Ele jurou que nunca tinha ouvido falar e andado com esse homem chamado Jesus. Foi uma coisa muito séria o que Pedro fez. Foi tão sério que ele já não se considerava mais discípulo de Jesus. Se Júlio não tivesse mandado chamar ele nominalmente, ele não iria se juntar com o grupo apostólico. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: e Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. Pedro ficou triste. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Aí aqui a gente vê, irmãos, que a correção de Pedro funcionou. A única forma, irmãos, de abater o nosso orgulho é nos humilhar com a nossa verdadeira imagem refletida no espelho. Pedro, eu vou mostrar quem você é de verdade. Você não está se enxergando ainda. E aí Jesus mostra: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Mas se preocupe não, Pedro. Eu roguei por você. Você pode até ter me negado, Pedro, mas eu não nego você. Você pode ser até infiel, mas eu permaneço fiel. Porque eu escolhi você, Pedro. Não foi você que me escolheu, eu escolhi você. E você ainda vai dar muitos frutos, Pedro. E Pedro percebe aqui, irmãos, que quem sabe de tudo é Jesus. Inclusive se a gente ama Ele de verdade. Quantas vezes a gente pensou que a gente podia fazer mais do que realmente a gente faz? Hein? Quantas vezes a gente já bolou, né, determinadas coisas na cabeça: não vou fazer isso por Jesus, vou fazer assim, e a gente não fez nada daquilo. Quantas vezes a gente disse: não, a partir de hoje eu vou começar a orar. Não vou começar a ler a Bíblia. Não vai, meu irmão? Vai, Henrique? Começar a ler? Então pronto. O aniversariante vai começar a ler a Bíblia a partir de hoje. É uma ótima data, é seu aniversário.
Então aqui a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque Jesus nos conhece. Jesus nos conhece. Isso é bom para aqueles que de fato são sinceros. Mas para aqueles que gostam de viver uma vida dupla, isso é complicado. Porque como esconder alguma coisa de alguém que vê tudo? Não tem como. José já nos disse, quando ele apareceu a João, ele tem olhos como chama de fogo. A ideia ali é alguém que enxerga o mais oculto do nosso ser. O mais oculto do nosso ser, ele vê. Ele vê inclusive aquilo que nós não vemos acerca de nós mesmos. Ele vê. Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E ele usa aqui o verbo filéu, o mesmo verbo que Jesus perguntou. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Ide por todo mundo, Pedro, e pregai o meu evangelho, Pedro. Comece pregando o evangelho agora. A gente pensa que pregar o evangelho é algo, que necessariamente vai exigir toda uma parafernália de coisas. Não, irmãos. Tem boca. Tem alguém com ouvido para ouvir? Pronto, pregue. Você pode pregar para um, você pode pregar para 1.000, você pode pregar para 1 milhão. Da mesma forma. É o mesmo evangelho. E é da mesma forma que deve ser pregado. A gente pode cuidar de uma pessoa, a gente pode cuidar de 100, a gente pode cuidar de 100.000. Tem que cuidar da mesma forma. É assim que Jesus nos ensina. Apacenta as minhas ovelhas. Elas não são suas, Pedro. Elas são minhas. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Inclusive, Pedro, você é uma delas. E tá vendo como eu estou lhe apacentando, Pedro? O referencial é esse. Assim como eu apacento você, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias. Cingir é vestir. Você se vestia como queria e andavas aonde queria. A gente não é assim, irmãos? Quem foi que fez você vestir essa roupa? Você que escolheu. Quem foi que fez com que você viesse para cá? Você. Mas pode chegar um momento em que outros nos vistam com a roupa que a gente não quer. Você já viu a roupa dos mártires lá no Oriente Médio? Uma roupa laranja, tipo de prisioneiro. E vai levar você para onde você não quer ir. Diga, meu filho. Faz a pergunta do seu filho. Qual? Quem fez a gente vir aqui? Não ouvi. Quem fez a gente vir aqui? Quem fez a gente vir aqui? Me faça essa pergunta aí. Quem foi que fez você vir aqui? Espírito Santo. Pronto. Mas o Espírito Santo te obrigou? Botou uma faca no seu pescoço? É isso que ele está dizendo. O Espírito Santo, ele te aconselhou. Com amor. Ele disse, meu filho, vamos ali comigo. Não é assim? É diferente de quando... Alguém já foi abordado por uma blitz? Amém? Não estou falando blitz de trânsito, não. Estou falando blitz de polícia mesmo. Você já viu como é com carinho que eles falam? Principalmente quem está de moto, né? É muito carinho, né? Bora! Eu digo, oxente, rapaz, calma. Quebra, viu? Então, eles estão ali. Talvez eles estão com receio, né? Não sabem o que é que vai vir. Mas às vezes há muita truculência, né? Infelizmente, essa é a verdade, né? Então a ideia aqui é essa. Ele disse, vai chegar um momento, Pedro, em que você vai ser obrigado a fazer determinadas coisas. E foi assim que aconteceu com Pedro. Ele foi preso. A gente viu a imagem, inclusive, essa parte aqui, esse filme que a gente assistiu, né, do Evangelho de João, foi bem feliz, porque aqui justamente o que o Senhor está querendo mostrar para Pedro é, Pedro, você está querendo dar a vida por mim, Pedro? Vai chegar um momento e você vai dar a vida por mim como você quis. Jesus está falando, Pedro, vamos lá, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará aonde não queres ir. Irmão, ser cristão é isso. Jesus já havia dito, no mundo tereis
há aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já havia dito aqui, assim como odiaram a mim sem motivo, vão odiar vocês também. Vai chegar um momento em que todos aqueles que maltratarem vocês vão achar que estão fazendo um serviço para Deus. Já imaginou isso? Eu maltrato você e depois eu ainda digo, eu estou maltratando você por causa que Deus mandou eu maltratar você. Imagine. Você acha que Deus vai mandar você maltratar alguém? Deus vai mandar você fazer alguma coisa errada? Já imaginou, Rodolfinho, Deus dizendo para você, vá ali e roube a carteira de alguém? Ele vai lhe dizer isso? Nunca. Então a gente vive num momento onde a gente precisa ter essa consciência que ser cristão, efetivamente, tem que ser demonstrado por meio desse suportar o que seria para muitos insuportável. Então diz aqui, versículo 19, e disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Irmãos, segundo a maioria dos pais da igreja e dos estudiosos da Bíblia, João escreveu esse evangelho já perto do final do século I. Pedro já havia morrido há alguns anos. Quando João escreve esse evangelho, Pedro já havia morrido. Pedro e João estão escrevendo aqui de algo que já havia acontecido. Versículo 19 ainda, depois de falar, acrescentou-lhe, segue-me. Ó, segue-me. A ideia do segue-me é, nós efetivamente precisamos andar como Jesus andou. Esse é o nosso referencial, irmão. Não pode ser perdido como tem sido perdido hoje. Como é fácil para aqueles que efetivamente querem discernir uma igreja falsa de uma verdadeira. Como é fácil. É só saber. Jesus ficaria à vontade naquele lugar? Você acha que Jesus iria pedir dinheiro para alguém? Acha mesmo? Você acha que Jesus iria prometer coisas para alguém? Você acha que o propósito de Jesus é facilitar a vida de alguém? Você acha que um homem que disse, o Deus que nos ensinou que o reino dele não é deste mundo, tem como propósito fazer para nós deste mundo uma espécie de paraíso? É muito fácil, irmãos, para aqueles que querem realmente seguir a Jesus, enxergar os lobos. E por que tantas pessoas seguem os falsos mestres? Porque elas não querem Jesus, elas querem os falsos mestres. Prega a palavra, Timóteo, porque chegará um momento em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. E elas mesmas, as pessoas, que às vezes você pensa que é um coitadinho, levantarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Porque algumas pessoas vão para determinadas igrejas que dizem, se você dá o dízimo, você vai para o céu. Não é tão legal? Eu posso maltratar os outros, eu posso fazer um monte de coisa, mas se eu sou um dizimista, eu vou para o céu. Você acha realmente que isso é verdade? Jesus diz que aqueles que querem viver fielmente a Ele, têm que imitar a Ele em tudo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você me ama? Então você guardará as minhas palavras. E não você vai me dar dinheiro. Como se a gente pudesse comprar o céu. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com essa nossa inclinação natural de tolerar o que Jesus não tolera. A gente tem vivido numa época do Evangelho onde as pessoas têm tratado o que é bom e o que é mal como se fosse a mesma coisa. Alguém já viu calda de chocolate? Já viu? Alguém já viu fezes de um neném recém-nascido? Pode ser que seja até parecido uma coisa com a outra. E aí? Será que o sabor é o mesmo? Não? Por que não? Mas qual é a mesma? A textura? E aí? Não, vendo? Mas tem pessoas que têm feito isso. É por isso que Jesus falou, não dê pérolas aos porcos. Os porcos não entendem o valor das pérolas. E nem as coisas santas
aos cães. Porque o que eles fazem? O que um cão faz com algo que você dá para ele? Ele morde. Qual é a brincadeira de um cachorro? Morder. Quem tem cachorro sabe disso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse é o mundo que a gente está vivendo, uma geração adúltera e perversa. E a gente não pode passar a mão na cabeça das pessoas que estão errando, porque a gente não está ajudando elas quando a gente faz isso. A gente tem que deixar bem claro que essas pessoas estão em inimizade com Deus, para que elas tenham a oportunidade de se arrepender, ainda que essas pessoas nos enxerguem como inimigos, como foi no caso de Jeremias. Jeremias pregou para aquele povo, pensou que Jeremias era um inimigo. E tudo que Jeremias queria era o quê? Que a nação fosse salva. A ponto do próprio Deus dizer para Jeremias, pare de orar por esse povo. Então a gente tem que entender, irmãos, que pregar o Evangelho significa falar coisas duras para pessoas que a gente ama. Porque se você é um cristão verdadeiro, você vai aprender a amar até quem você não conhece. Mas você vai ter que dizer para essas pessoas coisas que talvez elas não gostem de ouvir no primeiro momento. Mas elas precisam ouvir. Se uma pessoa não tem um relacionamento sério com Cristo, ela não tem relacionamento nenhum com Cristo. Porque Cristo não tem relacionamento. Como eu vou dizer? Que não seja sério. Ou você está disposto a casar com Ele, ou você não vai ter relacionamento nenhum com Ele. Cristo não está disposto a simplesmente morar com você. Jesus, vamos ali para minha casa, Jesus. Você vai casar? Você é minha noiva? Tem compromisso? Me respeita, me honra? Eu vou fazer o que na sua casa, então? Que convite é esse que você está fazendo para mim? Muitas pessoas que têm desrespeitado a Cristo, por usar o nome dele e viverem uma vida completamente diferente do que ele ensina. Não é, irmãos? Não é simplesmente a gente não conseguir fazer algumas coisas. É o fato da gente não querer fazê-la. Então a gente tem que entender que isso inevitavelmente trará condenação para aqueles que assim agem. Isso é sério. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? A gente sabe que é João aqui. E vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? João é o último apóstolo a morrer. E de fato ele viu Jesus de uma forma que nenhum dos outros viu. E nos trouxe um livro chamado de Revelação, que para nós conhecemos ele mais como Apocalipse. Mas Apocalipse significa revelação no grego. Quanto a ti, segue-me. Não importa. A ideia é: cuidado em se comparar com outras pessoas. Você tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Aqui a gente não está concorrendo. É como você vê, por exemplo, 2, 3 jogadores do mesmo time disputando para ver quem vai fazer o gol. Você já viu isso? Não, irmãos. Qualquer pessoa que botar a bola dentro do gol, não é Ronaldinho. O gol é do time. Então a gente não fica disputando coisas aqui, mas pelo contrário, a gente se alegra quando a gente vê Deus usando outros irmãos. Então é isso que Jesus está ensinando a Pedro. Pedro, você vai pregar, você vai ter esse papel de liderança, mas João também tem o papel dele. E tem espaço para todo mundo. Pedro, você se esqueceu do que eu disse? A ceifa, a lavoura é enorme. Os ceifeiros é que são... Pô, meu filho, você quer trabalhar para Cristo? Então tem muito trabalho para você. Vamos lá trabalhar. Quanto a ti, segue-me. De novo ele diz para Pedro: segue-me, segue-me. Esse verbo que tantas vezes foi repetido por Jesus durante o seu ministério. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse
que tal discípulo não morreria? Aqui é o próprio João explicando. Imagine, João tem que se explicar, porque o povo gosta de inventar o quê? Lenda. O povo gosta de enxergar o que não está lá e de não enxerga aquilo que está lá de maneira clara. É isso que as pessoas gostam. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho. Olha que coisa. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberia nos livros que seriam escritos. Imagine, em 3 anos e meio Jesus fez tantas coisas. Os evangelhos apenas trazem para nós aquilo que é importante para que saibamos que Jesus é o Cristo e que tenhamos fé nele e nele recebamos a vida eterna. Mas ele fez muito mais. E eu quero que eu e você sejamos impulsionados nessa noite a refletir nesse chamado. Se a gente ama o Senhor Jesus de fato, irmãos, isso tem que ser percebido na nossa vida. Por meio de uma vida que demonstre uma dedicação, uma abnegação em relação às coisas do mundo e uma devoção às coisas que são de Deus. É isso que a gente não vê na igreja, a gente não vê nas pessoas. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Uma das coisas que mais falta dentro da igreja em relação àqueles que se dizem de Cristo é compromisso. Sabe, tem gente que tem mais compromisso com a eleição do que com Deus. Nossa, assustador. Eu vi uma pessoa ontem que foi votar, mas não foi para o culto. Nem no de manhã, nem no dia de noite. Mas votar foi. Eu digo, você estava cansado, ou cansado, a ponto de não ir para o culto, nem da manhã, nem da noite. E teve força para votar. Como assim? Compromisso. Compromisso. Olha, irmão, se você quiser, você pode escolher o que você quiser. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou isso numa época em que o homem de fato era respeitado como sacerdote do lar. Hoje em dia isso não é nem raro, né? Isso é praticamente impossível de ver um relacionamento nesses padrões, aonde o homem de fato exerce o papel de sacerdócio e seja honrado e respeitado por isso, né? As mulheres, infelizmente, elas desonram a si mesmas e a Deus, se levantando contra os seus próprios maridos, principalmente quando esses são instrumentos de Deus na vida delas. Mas essa é a realidade que a gente tem vivido, irmãos. Então, Jesus está vendo tudo isso e Ele vai dar a recompensa devida a cada um naquele grande dia. Então a gente tem que tomar cuidado. A salvação e a condenação, elas são pessoal. Pessoal. Então, independentemente de quem esteja fazendo mal, perto ou longe de você, você tem que buscar fazer o bem. Independentemente de ser difícil, porque vai ser muito difícil. Entendem, irmãos, que na nossa vida cristã, as coisas elas não vão ficando mais fáceis, elas vão ficando mais difíceis. É isso que é isso que muitas vezes faz com que determinadas pessoas retrocedam. Essa expectativa de que eu vou dar um gás inicial e depois eu vou ficar tranquilo. Não, meu filho. Você trate de correr entendendo que você tem uma maratona, porque se você gastar todo o gás no começo, vai acabar e você não vai terminar nada, você vai parar no meio do caminho. É por isso que Jesus, quando ele fala a respeito disso, ele diz, faça os cálculos. Como um construtor. Vamos imaginar, né, que a gente vai construir uma igreja. Chega alguém e diz, pastor, tem um terreno ali,
Vocês têm gente para construir? Rapaz, o que não falta é mestre de obra, pedreiro, pintor, curioso, eletricista, então, tem tudo aí. Então o terreno ali está ali, vamos construir a igreja e o cara que vai ficar no fundo. Tá bom, vamos lá. A gente começa assim de qualquer jeito? Não tem que fazer os cálculos? Não tem que ver onde é que vai ser o fundamento, onde é que vai ser colocado as vigas? Como é que vai ser? E vem cá, pastor, vai querer no futuro fazer mais um andar ou dois? Porque se for fazer assim, tem que ser o quê? A fundação tem que ser o quê? Mais profunda. Jesus fala isso. Se você for construir, você não tem que fazer os cálculos daquilo que você vai gastar? Já imaginou? A gente vamos imaginar que aqui seja uma igreja que a gente construiu. E aí naquela parte do fundo ali está sem telha. Por quê? Porque eu achei que só precisava de 10. 10 só deu para metade. Oh, Deus. Não é que faltou dinheiro para comprar. Não é que a pessoa na hora disse, não, vai comprar 10 aí. Não teve o cuidado de tirar a metragem, de fazer os cálculos, dizer, não, a gente vai precisar dessa quantidade de madeira, não teve o cuidado. Tem pessoas que têm vivido a vida cristã sem esse cuidado. Sem entender que desde o início, desde Caim e Abel, Deus estava querendo esse cuidado na adoração dada a Ele. Milhares de anos depois, o Senhor vai estar conversando agora com uma mulher samaritana e diz, eu estou em busca dos verdadeiros adoradores, eu estou em busca dos Abéis, que me adoram em espírito e em verdade. Aqueles que têm cuidado de dar o seu melhor. Aqueles que têm um compromisso comigo, não com o mundo. Então a gente tem que refletir, irmãos. É o nosso melhor. É para Deus. É por isso que uma esposa honra o marido. É por isso que o marido ama. É por isso que os filhos devem respeitar e honrar os seus pais. Os pais devem tratar os seus filhos com amor. Por isso. Porque isso glorifica a Deus. A gente fica pensando que glorificar a Deus é simplesmente cantar, pregar, ler a Bíblia, supostamente orar. Meu filho, se você está orando e não está sendo levado a viver uma vida cristã correta, que oração é essa que você está fazendo mesmo? Que oração é essa? Que não leva você a ser uma pessoa mais parecida com Cristo. Porque a oração, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, a oração não é para mudar as circunstâncias. A oração muda a pessoa que está orando. Então a gente tem que tomar cuidado. Para que a gente não tenha em nós esse tipo de atitude que a gente viu aqui hoje, de achar que mesmo depois da gente ter conhecido Jesus, a gente pode voltar a fazer tudo que a gente fazia antes. Da mesma forma, e que isso não vai decepcionar o Senhor. A pergunta central para todo cristão é: eu amei o Senhor Jesus hoje como deveria? Eu tenho amado o Senhor? O mandamento é o amor. A pergunta sempre é amor. O que está faltando para a igreja de Éfeso? Amor. O que está faltando para uma pessoa que está se esfriando com Cristo? Amor. O que está faltando para quem tem compromisso com Cristo? Amor. Então que o Senhor nos ajude a amá-lo como Ele merece. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por esse alerta tão importante, Senhor. Tão importante, Senhor. Como nós devemos, Senhor, despertar para isso, para esse amor. Para esse amor, Senhor, que faz com que todas as outras coisas fiquem pequenas diante do amor que temos por Ti. Porque sabemos que o Senhor nos amou primeiro e amou de maneira perfeita e tem nos amado. Mesmo quando a gente tem feito coisas, Senhor, que não Te glorificam, o Senhor tem nos amado a ponto de nos corrigir, a ponto de permitir que a nossa rede fique vazia,
para a gente entender que sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos, Senhor, a viver debaixo dessa verdade. Porque ao passo que sem Ti nada podemos fazer, contigo podemos todas as coisas, porque o Senhor nos dá força. Que essa verdade, Senhor, seja crida, recebida e vivida por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus! Salve-se mutuamente com um olhar santo e pergunte-se a si mesmo: você ama Jesus? Não, Paulo, não sou disso. Já vou botar para carregar o Não pode tentar assim. Eu que agradeço, assim, por esse ligado para você que a gente vai fazer assim uma semana.